E a pergunta que não quer calar é: quais são as possíveis causas da acne, Nath? Quais são os fatores que estão por trás, que contribuem, que favorecem para o surgimento dessa disfunção? Tudo isso eu vou te contar hoje, mas antes disso eu tenho uns pedidos super importantes para fazer. O primeiro deles é para você não esquecer de deixar o seu like, a sua curtida e também o seu comentário. Dessa forma, a gente faz com que esse material chegue para pessoas que estão em busca desse conteúdo. Um outro pedido é, se você ainda não está inscrita no nosso canal, clica aqui embaixo e faça a sua inscrição. Agora, vamos para o que interessa! Vamos lá! E o primeiro fator que nós vamos ver é o fator hormonal. O fator hormonal ele está diretamente ligado à alteração na produção de andrógenos. Andrógenos são grupos de hormônios e o mais conhecido e o mais importante para a gente quando a gente fala de acne é a testosterona. Esses hormônios eles podem ser produzidos pelas glândulas suprarrenais, pelos testículos ou pelos ovários. Agora, uma coisa importante da gente saber é que esses hormônios, eles podem não estar alterados. A gente pode ter níveis comuns de andrógenos no nosso sangue. E aí, muitas vezes, né, a gente quer fazer ali um exame de sangue para poder verificar a taxa, né, de testosterona, de dihidrotestosterona, para poder relacionar com a causa da acne, mas a gente verifica que os níveis estão comuns, estão ideais, estão adequados. E tem algumas hipóteses que justificam a influência hormonal na acne em pessoas que estão com o nível ali desses hormônios considerado ideal. E a primeira hipótese está relacionada aos receptores de andrógenos na nossa pele. Então, tem pessoas que têm mais receptores e por isso, né, mesmo estando ali com o nível hormonal ideal, ainda assim tem a acne. E um outro fator é altos níveis da enzima 5-alfa-redutase. E aí, né, pode ser que a gente tenha mais receptores ou possa ser que a gente tenha aí altos níveis da enzima 5-alfa-redutase. A gente vai ver, né, essa conversão, entender tudo direitinho, mas ela influenciando a causa da acne. Então, recapitulando, quando a gente fala com relação ao fator hormonal, a gente pode ter alteração, aumento da produção e de andrógenos circulantes no nosso sangue. A gente pode, né, se os níveis desses hormônios estiverem ideais, regulares, a gente pode associar a mais receptores andrógenos na pele ou então altos níveis da enzima 5-alfa-redutase como fator ali, né, hormonal ocasionando a acne. E existem alguns mecanismos que levam ao aumento desses hormônios andrógenos. A gente tem a menstruação. Sempre que a gente está ali no período, né, menstrual, pré-menstrual, que essas alterações elas começam a ocorrer, a gente percebe, né, a manifestação da acne. Parar ou tomar anticoncepcional também influencia, e aí tem anticoncepcionais inclusive, né, que são utilizados por alguns médicos para tratar a acne. Então eles conseguem regular ali a parte hormonal e inibir o surgimento da acne, enquanto outros eles podem favorecer o surgimento da acne. Reposição hormonal, suplementos dietéticos, isso aqui a gente vê bastante em pessoas, né, que malham e tomam suplementos, tomam vitaminas, gravidez, amamentação, menopausa, perimenopausa. A perimenopausa é o período antes da menopausa. E aí, né, alteração hormonal ocorrendo e favorece também o surgimento da acne. Pessoas que têm síndrome do ovário policístico, resistência à insulina, tumores nos ovários ou então nas suprarrenais, desordens nas suprarrenais, né, de uma forma geral, acaba também favorecendo a mais liberação desses hormônios e, consequentemente, da acne. E tem alguns alimentos que estimulam, que influenciam o aumento da testosterona. Entre eles, a gente tem as ostras, o abacate, o fígado, semente de girassol. Só que quando a gente fala de alimentação, de alimentos, a gente precisa direcionar para o profissional responsável, que no caso é o nutricionista. Então, consulta o nutricionista, indica a sua cliente para ir ao nutricionista, para que o nutricionista consiga ver
quais alimentos aquela pessoa pode consumir, o que é que ela precisa evitar, certo? Então aqui é a título de curiosidade, mas é importante, é fundamental que a gente, né, aconselhe os nossos clientes a procurarem um nutricionista para poder fazer o tratamento. Inclusive, por muito tempo, eu tenho síndrome do ovário policístico e por muito tempo eu ia nos médicos, né, ginecologista, e todos eles queriam fazer o tratamento para síndrome do ovário policístico com anticoncepcional. Só que eu não queria mais utilizar anticoncepcional. E aí foi uma luta, até que eu achasse outra alternativa. Então é importante que a gente saiba que existem outras alternativas e a gente aconselhe o nosso cliente. Porque vai que o cliente ele não quer utilizar anticoncepcional e ele quer tratar o ovário policístico de uma outra forma. Tem como tratar através da alimentação. Então é importantíssimo, né, que a gente consiga avaliar ali, né, quais são os fatores que podem estar influenciando nessa parte hormonal para que a gente vá indicando, né, os outros profissionais que vão atuar aí em conjunto com a gente. E o nutricionista, ele é fundamental, ele é importantíssimo nesse processo. Então, consulte e indique também o nutricionista. Um outro fator que está direcionado à causa da acne, ao surgimento da acne, é o fator emocional. E quando a gente fala em estresse, em ansiedade, esses aqui são os fundamentais. Sempre que a gente está estressado, sempre que a gente está ansioso, a gente acaba estimulando as suprarrenais. Ó, elas aqui, elas também são chamadas, né, de adrenais. São glândulas endócrinas que estão situadas na cavidade abdominal e ficam aqui acima dos rins. Então a gente tem aqui na imagem, né, tô mostrando a setinha. Aqui a gente tem, né, as glândulas, a glândula suprarrenal, uma do lado, outra do outro lado. A gente tem os rins e elas ficam nessa localização. Então são glândulas que vão produzir ali hormônio. E quando elas são estimuladas, elas aumentam a produção também de andrógenos. Então aqui ela pode produzir outros hormônios e também produz, né, os hormônios andrógenos, principalmente, que aqui é o nosso foco, a testosterona. Então, estresse e ansiedade faz esse estímulo e acaba aumentando a produção desses hormônios. Então, é um fator emocional que gerou ali também, né, um fator hormonal associado. Então, perceba, né, que a gente tem ali o estresse, a gente tem aquela ansiedade, mas a gente vai resultar também na liberação desses hormônios e produção ali, né, de mais oleosidade, de mais sebo e, consequentemente, acne. Outros fatores que podem estar envolvidos no processo da acne é a utilização de algumas substâncias, óleos minerais, dioxina, lítio, idantoína, isoniazida, glicocorticoide, contraceptivos orais, a gente falou, né, sobre os anticoncepcionais, iodetos, brometos. Tudo isso aqui são substâncias que podem causar a acne. Além delas, nós temos também os andrógenos sendo utilizados ou por via tópica. Às vezes, né, a gente faz suplementação de testosterona ali por via tópica, também é uma substância que vai acabar favorecendo a acne. Tem também a danazol. Então são substâncias que estão ali ligadas à acne. Quando você for fazer a sua avaliação, lembra de incluir essas substâncias para poder ver, né, se o cliente ele tem contato com algumas dessas substâncias. Se ele não tem, é importantíssimo que a gente consiga detectar a causa para que a gente consiga tratar adequadamente. Então, vai anotando tudo isso aqui, todos esses pontos que a gente está falando. É importante que você anote para quando você for fazer a sua avaliação, a sua consulta, você possa incluir esses fatores para poder determinar ali, tentar determinar, né, tentar descobrir a causa da acne. O papel, um dos papéis da nossa avaliação, da consulta, é justamente esse: a gente identificar a causa para a gente conseguir fazer um tratamento adequado. Porque quando a gente não sabe a causa, quando a gente não entende o que é que está acontecendo ali, o que é que motivou aquilo, a gente só fica, ó, tratando sintomas,
E aí a gente não trata de verdade o que a gente não trata de verdade, a gente não trata como a gente deveria tratar. Um outro fator é a obstrução. Obstrução, e a gente está vendo muito isso por conta da utilização de máscaras. Aqui a foto até é simulando isso, né? Que a gente até tem chamado de mask acne. Então, é justamente a utilização da máscara promovendo essa obstrução e proporcionando a acne. Ah, Nath, por que que isso acontece? Tem vários fatores que estão envolvidos nesse processo. Então, o primeiro deles é quando você promove, né, essa oclusão, essa obstrução, você acaba deixando o ambiente mais úmido, que fica propício à proliferação ali de micro-organismos. A gente também faz com que tenha menos oxigênio, e nós vimos que a P-acne, ela não gosta de oxigênio. Então, se o meio ali, né, tá sem oxigênio, é maravilhoso para ela. Além disso, a gente impede a saída desse sebo, então ele começa a ficar retido. Olha quantos fatores estão envolvidos. Às vezes as pessoas elas não trocam a máscara, e aí aquele sebo, aquela oleosidade fica na máscara por 1 dia, 2 dias, 3 dias, e aí a gente favorece ao surgimento dos comedões, a gente favorece a proliferação de bactérias e consequentemente uma acne inflamatória. Então esses fatores aí eles estão todos envolvidos quando a gente fala da acne por conta da máscara, tá? Um outro fator é a pressão. O atrito acaba irritando o local, gerando uma inflamação, e isso faz com que a gente tenha mais predisposição à acne. E aí, né, alguns exemplos é apoiar a mão no rosto. Por isso que a gente fala, não fica o tempo todo tocando no rosto, não fica com a mão apoiada o tempo todo. Uso de boné, uso de máscara. A máscara também acaba atritando, né? Isso gera uma irritação, uma inflamação na pele. Após a limpeza de pele também acontece isso por conta da pressão, por conta do atrito, por conta da inflamação. E aí as pessoas perguntam por que que tem acne após a limpeza de pele. Então a gente acaba, né, gerando um estímulo também das glândulas sebáceas, ela acaba produzindo mais sebo, ali o local já está irritado, já está inflamado por conta, né, da pressão que a gente está fazendo na hora da extração. Então tudo isso favorece ao surgimento da acne. E por hoje é isso, nós vimos possíveis causas da acne, fatores hormonais, fatores emocionais, substância, obstrução, pressão. Vimos vários fatores aí que estão diretamente ligados, né, ao surgimento da acne. Essas causas vão ser importantíssimas para os tipos de acne que a gente vai ver na próxima aula. Então é importante a gente saber ali a causa para a gente poder saber classificar o tipo de acne. Então assista. Se tiver dúvidas, coloca aqui nos comentários que eu vou responder, e se for preciso eu farei outro vídeo, né, explicando algum detalhe. Então escreva, né, coloca aqui o seu comentário. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça também que ao final do curso a gente vai ter uma prova e certificado. Então volta, assiste, tira todas as dúvidas para você poder fazer uma prova aí tranquila, tirar nota máxima e receber o seu certificado. Beijos e eu te espero na próxima!